Senhor. Gente, talvez você já tenha notado que algumas coisas que em princípio seriam muito ruins podem se tornar coisas boas, podem ter resultados bons depois. Tem coisa que acontece com a gente que no momento a gente não entende porque está enfrentando aquilo, mas quando a gente vive um pouco mais, a gente olha para trás e fala: agora eu estou entendendo por que aquilo não deu certo. Como foi bom que não tenha dado certo. Como foi bom que aquele sonho tenha se desfeito. Não é verdade? Então, tem situações assim. Vou pegar uma situação bem extrema, né? Imagina um cara que perdeu o voo e ficou irado, porque a perda do voo criou um transtorno para ele. Ele teve que arrumar um hotel, e falando em processar a companhia, nisso e naquilo, e no dia seguinte ele tem a notícia de que aquele avião caiu. Imagina uma coisa dessa, não é? Imagina como é que o sentimento dele naquele mesmo momento pode ser transformado de uma coisa muito ruim para uma coisa boa. Senhor, obrigado porque eu não estava naquele voo. É um exemplo extremo, é verdade. Eu tenho um amigo que passou por uma experiência extrema dessas. Ele, na juventude, com 20 e poucos anos, planejou ir morar nos Estados Unidos, mas estava com a cabeça meio virada, tinha crescido na igreja, falou: pô, vou morar nos Estados Unidos. Só que estava com a cabeça assim: vou lá zoar tudo, né? Vou lá viver a vida, me expandir, me emancipar, tipo filho pródigo. Vou largar a casa do pai, vou largar as coisas de Deus, família, vou lá viver e me aventurar. Tirou visto, comprou passagem e foi fazer um bota fora com uns amigos na pizzaria. E ele saiu daquela pizzaria, então, à noite, de moto, num cruzamento, um carro bateu nele e ele ficou paraplégico. Só que 20 anos depois, quando eu conheci ele cadeirante, ele disse para mim: Jonatas, hoje eu olho para trás e vejo que essa experiência, na verdade, me aproximou muito de Deus. Eu fico pensando no que teria sido minha vida se não fosse essa cadeira de roda. E esse irmão era o melhor líder da igreja que eu pastoreava, líder de célula da igreja que eu pastoreava na época, que se tornou depois presbítero daquela igreja. Uma pessoa muito querida, um cristão muito maduro. E ele foi capaz de fazer essa leitura diante de Deus: Senhor, obrigado. Obrigado, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Nem sempre coisas que fazem sentido para a gente fazem sentido para Deus, e tem coisas que não fazem sentido nenhum para nós, mas que fazem todo sentido para Deus. E a palavra de Deus ensina para a gente alguns paradoxos, algumas coisas aparentemente contraditórias. São muitos deles. Por exemplo, quando Jesus vai descrever o padrão de felicidade do reino de Deus, parece que ele está colocando ao avesso o padrão de felicidade do mundo e dizendo: é esse que é o padrão do reino de Deus. Sei lá, Mateus capítulo 5, não é? Bem-aventuranças. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, os puros de coração. Tudo que o mundo fala: justiça, pureza, chorar, coisas que o mundo despreza. Jesus fala assim: olha, no meu reino a lógica é diferente. No meu reino, felicidade é isso. Felicidade é coisa que para esse mundo não faz sentido nenhum. E o texto que a gente vai ler, na verdade, de 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo coloca dois paradoxos desse. Ele diz que o cristão experimenta uma espécie de, um tipo de alegria profunda e maravilhosa em certos sofrimentos que ele enfrenta por ser cristão. Há uma alegria que nasce do sofrimento. Se não fosse o sofrimento, essa alegria não seria experimentada. E ele vai além, diz que há um outro paradoxo, que é quando a gente é fraco, que a gente é forte. Que quanto mais a gente se acha forte, se acha capaz, quanto mais prepotente a gente é, quanto mais autossuficiente, quanto mais autônomo, mais independente, mais fraco a gente é na lógica do reino de Deus. É isso que Paulo fala nesse texto aqui. Será que seria possível a gente então tirar a fraqueza ou transformar a fraqueza em força? A nossa cultura prega um sucesso baseado na competitividade, não é? Você tem que ser assertivo, você tem que ser agressivo, você tem que passar por cima da cabeça dos outros mesmo, você tem que se impor.
Você tem que ser o melhor e mostrar que é o melhor, tem que ostentar isso. É uma lógica agressiva do pensamento empresarial, que muitos já têm questionado, porque é ridícula, né? Mas, infelizmente, isso acontece muitas vezes. Agora, essa é a lógica da vitória segundo o mundo. E na lógica da gente que anda com Jesus, qual é o tipo de vitória que Deus quer que a gente busque? Será que é a vitória dos fortes? Será que é a vitória daqueles que são melhores que os outros, que são mais espertos, que ganham mais dinheiro, que têm mais likes, que são mais populares? Será que essa é a lógica da palavra de Deus em relação à nossa caminhada com Jesus nesse mundo? Paulo entende esse princípio que não é essa lógica do reino de Deus, e ele vive isso. Paulo foi alguém que viveu como cidadão do reino de Deus, com as lógicas do reino de Deus. Ele encarnou o evangelho, e ele encarnou a tal ponto que foi capaz de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que vocês viram em mim, isso façam também vocês, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele viveu isso com tanta intensidade que foi capaz de dizer isso. E esse mesmo Paulo, ele dá para a gente algumas lições aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, acompanha comigo aí. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Texto maravilhoso do apóstolo Paulo, olha o que ele fala. Ele não diz para a gente o que era o espinho na carne, ele não revelou para a gente isso, porque na verdade pouco importa saber qual era a questão específica de Paulo. O que Paulo coloca para a gente é que ele sofria de uma coisa que, na visão dele, ao invés de esfriar a fé, distanciar ele de Deus, por ser um sofrimento, uma coisa humanamente negativa, ele diz que não. Ele vê propósito nesse sofrimento. Ele fala assim: olha, na verdade, eu vejo que eu tenho um problema sério com soberba. Ele fala isso aqui. A primeira coisa que Paulo coloca em termos de vitória é que ele discerne que havia uma pedagogia de Deus no sofrimento dele por causa da soberba, da sensação de prepotência. Ele fala assim: considerando a grandiosidade das coisas que me foram reveladas, Deus colocou um espinho na carne, para eu não me ensoberbecer, para eu não dar vazão a esse pecado que é um problema sério na minha vida. Deus permitiu que eu sofresse de um problema. Gente, será que a gente pode dizer que tem discernido os propósitos de Deus naquilo que a gente tem vivido hoje? Será que a gente pode dizer que a gente tem discernido o porquê de a gente enfrentar certas dificuldades, certas lutas? Será que às vezes Deus colocou alguma coisa na nossa vida que humilha a gente constantemente, que abate às vezes até a gente, e a gente às vezes sempre reclama dessas coisas para Deus, e no final das contas elas fazem parte de um propósito de Deus para a nossa vida? Há coisas que nos humilham, que podem ser, na verdade, verdadeiros remédios de Deus para a nossa alma, e a gente precisa estar aberto para isso, porque na vida cristã,
Quando a gente se humilha, a gente é exaltado. Quando a gente se humilha, a gente é vitorioso. Paulo tinha todos os motivos para esperar das pessoas honra, para se ensoberbecer. Ele era alguém muito preparado academicamente, não é? Fariseu de fariseus, e ele havia sido um canal da revelação de Deus. Para você ter uma ideia, dos 27 volumes do Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. Quase a metade dos livros ou cartas do Novo Testamento foram escritos por ele. Então, Paulo se tornou uma autoridade com tamanho peso, com tamanho reconhecimento na igreja primitiva, que ele fala assim: agora eu estou entendendo por que esse sofrimento não me é tirado da parte de Deus. Por que Deus ainda permite que eu enfrente isso? Não sei se você lembra da história de Jacó, mas Jacó, ele queria ser abençoado pelo pai e ter a bênção da primogenitura que pertencia a Esaú. E ele então engana o irmão, engana o pai, e na cabeça dele ele estava roubando aquela bênção, ele estava tapeando todo mundo, inclusive Deus. E o que a história de Jacó mostra é que Deus realmente tinha um propósito para a vida dele, tinha um sonho para a vida dele. Mas ele vai para a casa de Labão, fugido do pai e do irmão, e trabalha 14 anos para Labão, o sogro dele, para se casar com as 2 filhas dele. E depois de 14 anos trabalhando, enfim, ao longo de 20 anos da vida de Jacó, ele teve que experimentar uma série de sofrimentos, até que o sonho de Deus para a vida dele se cumprisse. José sofreu algo parecido, não é? Ele era o filhinho querido do papai, andava de roupa de marca, tinha uma túnica que o pai dele tinha feito para ele. Naquela época isso era uma roupa de marca, isso era uma roupa cara, roupa que tinha um simbolismo, um significado, não é? E ele se gabava com os irmãos, porque ele era mais querido do pai do que eles. E a história diz que ele foi vendido como escravo para o Egito. E ele vai para o Egito como escravo e come o pão que o diabo amassou, como se diz no ditado popular. E fica ali anos, sofrendo, padecendo, até que, muito tempo depois, os irmãos vêm para o Egito e ele, então, já era vice-governante do Egito. E aqueles sonhos que Deus tinha dado a ele, que envaideceram ele quando era jovem, se cumprem na vida dele, mas não sem que ele passasse por muito sofrimento. E é isso que acontece com a gente. O sofrimento e os sofrimentos que a gente enfrenta na nossa jornada cristã não revelam a ausência de Deus, mas na verdade revelam que Ele está, na verdade, constantemente tratando com a gente. Eles podem revelar isso. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Há pessoas que, por causa da sua soberba, ficaram com a vida emperrada, viram os sonhos de Deus para eles serem adiados. E o que a palavra de Deus ensina para a gente é para que a gente entenda e discirna que pode haver um propósito de coisas que a gente sonha não terem ainda acontecido. Pode haver um propósito para eu não ter um QI tão alto e não conseguir passar no concurso de primeira. Pode haver um propósito para eu não ter dinheiro sobrando, um propósito de Deus para isso. Pode ter um propósito para eu ainda não estar namorando, pode ter um propósito de Deus para eu ainda não ter casado. Tem coisa que Deus ainda quer tratar comigo, Deus ainda quer tratar no meu caráter, ainda quer tratar no modo como eu enxergo o dinheiro e as conquistas materiais. A gente não deve ver o sofrimento como algo ruim que Deus ou as pessoas nos impõem. A gente, como cristão, é chamado a enxergar o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Por isso Paulo diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas não são as coisas boas só não, as ruins também, as lutas, as dificuldades também. Se a gente tiver alinhado com Deus, gente, conquistas podem ser grandes bênçãos. Mas se a gente não tiver alinhado com Deus,
se a gente não tiver debaixo da orientação do Espírito, com o coração quebrantado, humilhado diante dele, orientado pela palavra dele, certas conquistas podem se tornar grandes maldições na nossa vida. Essa que é a verdade. Nosso pecado pode pegar coisas boas e converter elas em verdadeiras desgraças. Tem famílias destruídas por causa de dinheiro, tem irmãos que não se falam por causa de dinheiro, de herança. É melhor uma vida simples com Deus do que uma vida abastada que se esquece de Deus, que não teme mais a Deus, que não busca mais a palavra de Deus como referência. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, mas na verdade, embora seja importante a gente reconhecer e discernir o valor do sofrimento, o valor da humildade de se enxergar fraco, isso por si só não tem poder de transformação. Ele fala assim no verso 9: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Não é assim, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que eu mostre que sendo fraco eu sou bom. Não. Para que sendo fraco eu sou alguém que já está, vivendo a plenitude de Deus. Não, não é isso. O reconhecimento da fraqueza tem por objetivo a consciência da dependência do poder de Cristo. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, não é? A gente ouviu isso esses dias. Então, o reconhecimento das nossas fraquezas tem que levar a gente até Cristo. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero poder dizer como Paulo: vivo não eu, mas Cristo em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam você. Olhem para as minhas atitudes, para os meus sentimentos, para o meu modo de tratar as pessoas, de servir as pessoas, e vejam em mim Cristo, esse poder que me faz o ser humano que eu fui criado para ser, e não o ser humano que o pecado me transformou. E o sofrimento pode sim ser uma ferramenta poderosa. O sofrimento não é pedagógico por si só, mas nas mãos de Deus é uma ferramenta poderosa para nos aperfeiçoar. Isso que a palavra está ensinando para a gente. Então, em primeiro lugar, os fracos vencem, na lógica do reino de Deus, quando discernem a pedagogia de Deus no sofrimento, a propósito de Deus no sofrimento. Só que não basta perceber o valor do sofrimento por si, é preciso que ele leve a gente até Cristo. Em segundo lugar, os fracos vencem quando buscam a resposta de Deus em oração. Então, reconhecer a fraqueza, se deixar levar até Cristo e buscar resposta em oração. Verso 8, Paulo diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim esse sofrimento, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você entra em crise com alguma coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Quando você está em crise, deprimido, sei lá, mal, ou tem alguma coisa que está te angustiando, alguma pessoa que te fez mal, qual é a primeira coisa que você faz? O que o texto está revelando para a gente é que a primeira coisa que Paulo fazia era orar. Aí ele orava e falava: Senhor, olha isso daqui que está me atordoando, me angustiando. E sabe o que acontecia quando ele não ouvia a resposta de Deus? Ele orava de novo: Senhor, tira de mim isso, Senhor, eu não quero mais sentir isso. E aí ele não ouvia a resposta, e ele ia orar de novo, e ele continuava orando a Deus. Diz o texto que nesse caso foram 3 vezes. Algumas vezes a gente precisa orar mais de 3 vezes, até entender que na verdade o que Deus está falando é: eu não quero tirar isso de você, porque fui eu que coloquei você nessa situação, porque eu tenho coisas que eu ainda quero tratar na sua vida, a partir desse sofrimento, dessa luta, dessa crise. Tem coisas que eu ainda quero forjar no seu caráter.
Só que como é que Paulo amadureceu essa convicção? Do mesmo jeito que eu e você precisamos amadurecer a convicção da vontade de Deus, em oração, orando, falando com Deus. A gente tem dito que quando a gente vem aqui quinta-feira orar junto, clamar a Deus nas reuniões de oração, a galera do Gol sábado, 7 horas, não é? Quando a gente ora, a gente não fica tagarelando e falando para Deus só, desabafando para Deus. Não. O que a gente percebe é que quanto mais a gente ora, mais a gente ouve a Deus. E enquanto a gente está orando, a gente está ouvindo Deus. E enquanto alguém está orando e a gente concordando, a gente está ouvindo Deus. A gente está sondando a nossa própria alma e o Espírito Santo começa a mostrar coisas para a gente. Quando? Quando a gente está em oração. Quando a gente se coloca em oração, em casa, no quarto, como Jesus falou, com a porta fechada, e começa a orar, e abrir o coração, e a derramar a alma diante de Deus, Deus começa a ministrar coisas que ninguém falou do púlpito, que ninguém está sabendo, que ninguém vai te procurar milagrosamente, e vai te dizer que você precisa tratar, porque as pessoas não sabem, e a via de regra, de Deus tratar com a gente nessas questões específicas da nossa vida, é a oração. Quando a gente ora, Deus responde. Essa que é a lição que Paulo deixa para a gente aqui. Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a propósito no sofrimento, eu estou usando Ele, eu tenho uma obra grandiosa para usar você, mas você não está preparado para ela ainda. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá na frente você vai entender. Agora eu estou entendendo por que Ele permitiu que eu passasse por aquilo. Porque Ele estava me preparando para ser um cristão mais firme na fé, menos volúvel, menos instável, e mais firme nas minhas convicções. Há verdades objetivas que a gente conhece simplesmente lendo a palavra de Deus, não é? A gente lê a Bíblia e está ali, não preciso buscar conhecer mais, porque eu já li a Bíblia e já vi que está ali, mas tem coisas específicas sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa constituição psíquica, familiar, sobre a nossa personalidade, que Deus só vai tratar através da oração, de forma subjetiva. Ele vai ministrar o nosso coração, e Ele vai tratar especificamente, o Espírito vai guiar a gente a toda a verdade, quando a gente orar. Por isso é tão importante e vital que a gente busque a Deus em oração, e faça como Paulo. Isso sim é uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa, então, aos olhos do Senhor, é uma vida que discerne propósito no sofrimento, e é uma vida que entende a relação de dependência que Deus quer que a gente tenha com Ele, e conhece o poder de Cristo, porque tem orado e clamado a Ele em nome de Jesus. Será que a gente pode dizer que a gente está enchendo a cabeça das coisas de Deus? A gente tem orado constantemente. Eu gosto muito desse texto de Filipenses 4:8, não é? Tudo que for bom, verdadeiro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Será que a gente pode dizer que a gente tem procurado ocupar o nosso pensamento com as coisas de Deus? Gente, como isso muda tudo, e como a gente precisa fazer isso, e fazer isso em oração. Quando alguém estuda muito a palavra, mas não ora, tem um grande risco dessa pessoa se tornar um fariseu, que tem uma relação com a Bíblia morta, infrutífera. Mas quando alguém estuda a palavra com o coração quebrantado, em oração, e clama, Senhor, vem fazer que a Tua palavra seja discernida e assimilada por mim, vem me fazer viver essa palavra, eu quero que essa palavra se transforme em vida prática para mim. Quando a gente lê a palavra e medita nela, nesse espírito, aí, irmãos, a gente se torna esse fraco que na verdade é forte, a gente se torna esse derrotado para o mundo que na verdade é vitorioso para Deus. E uma terceira lição: os fracos vencem
espiritualmente, quando nada mais rouba a sua alegria. É interessante como Paulo conclui essa sessão falando sobre a alegria. No verso 9 ele diz assim: eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Eu não vou me alegrar no fato de que eu tenho doutorado, PhD em teologia, que Paulo tinha. Conhecedor de trás para frente do judaísmo rabínico do seu tempo, falava vários idiomas, tinha várias cidadanias. Eu não vou me gabar nessas coisas. O que eu vou me gabar, na verdade, é nas minhas fraquezas. É no fato de que Deus me conhece como eu sou, e é como eu sou que Ele quer me usar, que Ele vai entrar e fazer uma obra, e transformar, e operar através de mim. Então eu me alegro quando eu percebo que não é pelas minhas obras, pelos meus méritos, porque quando eu olho para mim eu só vejo fraqueza, eu só vejo dependência, eu só vejo falha, eu só vejo incompletude. Mas quando eu olho para Jesus, verso 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quanto mais eu sofro por causa da minha relação com Deus, quanto mais eu sofro consequências de ser cristão, quanto mais eu entro em crise ao constatar uma natureza pecaminosa ainda agindo em mim, dentro de um mundo em pecado, quanto mais essas coisas mexem comigo, quanto mais isso me incomoda, e eu sofro, e eu sou perseguido, insultado por causa da minha fé, quanto mais isso acontece, mais eu percebo que eu estou no caminho certo, mais eu me alegro, porque isso mostra que eu estou no caminho certo, eu estou na contramão do sistema, eu sou contra a cultura, é a cultura do reino. Quanto menos popular eu sou, mais eu entendo que eu estou aqui para viver o avesso das lógicas desse mundo. Será que você conseguiria dizer a mesma coisa que Paulo? Quanto mais eu sofro por amor a Cristo, quanto mais eu sofro por ser cristão, mais alegria eu sinto. Será que você conseguiria orar assim? Eu esbocei uma oração aqui. Não sei se vai ser a tua realidade, mas obrigado, Senhor, por eu ter sido excluído da galera, por não ir nas chopadas, raves e pegações. Obrigado, Senhor, porque eu não aceito as propostas de sexo fácil e descomprometido. Obrigado por eu não ter ganho uma grana alta num esquema ilícito. Obrigado, Senhor, por eu não ter me dado bem, enganando, mentindo, roubando, me entregando a certos prazeres. Obrigado, Senhor, porque eu não estou no curso desse mundo. Obrigado, Senhor, até mesmo por certas tristezas que eu enfrento. A Bíblia não exalta a tristeza pela tristeza, mas Paulo fala assim: há uma tristeza segundo Cristo, que produz arrependimento. Há uma tristeza boa, uma tristeza santa, e todo cristão de verdade experimenta essa tristeza na sua vida. Todo mundo que é cristão de verdade está numa luta contra o pecado. Essa coisa mexe com a gente, e remexe com a gente. E Jesus em momento nenhum disse que seria diferente. Ele não falou que o caminho ia ser tranquilo. Mateus 7,13 ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São poucos os que entendem que o caminho e a caminhada com Deus é uma caminhada de aperto, de estreiteza, de luta. Não é fácil, a porta é estreita, é apertada, são poucos os que acertam com ela, infelizmente. Muita gente vai para o inferno mesmo, porque não está nem aí para isso, não está nem aí para a lógica do reino de Deus, só está pensando na sua própria autorrealização, no seu próprio prazer.
E seguir Jesus não tem a ver com as nossas realizações, não é? Esses dias eu compartilhei um meme do John MacArthur, que ele diz assim: o Evangelho é um chamado à autorrenúncia, não um chamado à autorrealização. A alegria que Jesus propõe para a gente é uma alegria que a gente só descobre quando a gente se esvazia. Não foi isso que ele fez? Por isso Paulo fala assim, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Na verdade ele diz assim, Filipenses capítulo 2, né? Porque Jesus, sendo reconhecido como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, e Deus o exaltou sobremaneira acima de todo homem. Mas primeiro ele se esvaziou. O caminho da felicidade proposto por Jesus é o caminho do autoesvaziamento, do esvaziamento do ego, de dizer assim, aqui eu sou fraco, aqui eu vou sofrer humilhação, aqui eu não vou ser popular, aqui não vão gostar de mim, porque eu não vivo segundo as lógicas desse mundo, eu vivo segundo as lógicas do reino de Deus. E Paulo entendeu isso tão bem, que ele diz assim em Filipenses 1:29, a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo entendia sofrimento como privilégio. Se você está sofrendo por bobagens que você fez, então procure consertar essas bobagens diante de Deus. Você está sofrendo pelas bobagens que você fez. Mas se você está sofrendo porque você tem buscado viver o verdadeiro discipulado cristão, a verdadeira imitação de Cristo, se você tem sofrido porque você não suporta mais o pecado no seu coração e você quer viver uma vida santa para Deus, amém, alegre-se com isso. Obrigado, Senhor, eu me alegro porque eu tenho sofrido por viver no mundo ímpio, no mundo incrédulo, no mundo que abraçou as abominações das trevas, e o Senhor tem me dado um coração temente, que tem se guardado do mal, que entendeu a vocação para ser luzeiro no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Paulo entendeu isso, por isso que ele foi capaz de falar assim, de orar assim. A importância do sofrimento não tem nada a ver com um certo sadismo da parte de Deus. Deus não é sádico. O que a palavra diz para a gente é que o sofrimento é um remédio contra o nosso orgulho. E é isso que Deus faz. Ele trata a gente e Ele cura a gente pelos meios pedagógicos que Ele quer. E Ele faz brotar em nós uma alegria que nada explica. Por que você está tão alegre? Você não tem tanto dinheiro assim? Você não conseguiu começar a namorar aquela garota por quem você está apaixonado há tanto tempo? Que alegria é essa? É a alegria que só quem anda na presença de Deus, consagrado a Ele, experimenta. Algumas aplicações aqui para a gente fechar. Primeira, desista de ser vitorioso segundo o mundo. Nós não temos forças em nós mesmos, mas nós não somos os caras. Nós não movemos o mundo. E Jesus trata a gente dizendo assim, olha, entendam isso, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não são ninguém. O que dá sentido à vida de vocês é a minha presença, é a minha palavra, é ela que dá à vida de vocês sentido, sentido eterno. Vocês deixam de ser pó, sem sentido, a vida de vocês deixa de ser uma coisa efêmera, passageira, uma coisa oca, quando eu entro, porque quando eu entro, eu encho a vida de vocês de propósito, e aí sim vocês vão experimentar o que Paulo quis dizer com ser mais que vencedores em Cristo Jesus. A vitória que Deus quer dar para a gente, a vitória dos fracos, é a vitória de alguém que vive segundo a lógica do reino de Deus. Nosso poder está em Cristo, e não entenderemos isso até que a gente entenda que a gente precisa buscar o discernimento dele. Gente,
Segunda aplicação aqui, entenda que o sofrimento pode ser uma grande bênção. Entenda isso, coloque isso diante de Deus. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse sofrimento? O que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou experimentando hoje na minha vida? Por quê? Alguns podem dizer assim para mim, não, Jonas, mas eu já fiz isso, eu já orei e continuo não entendendo. E aí o texto está dizendo para a gente, mas Paulo orou 3 vezes. Ele não está dizendo que você tem que orar até 3 vezes. Às vezes você tem que orar 300 vezes. Mas tenha certeza de que se você orar e se colocar diante de Deus com fé no coração, Ele vai arrumar um jeito de te dizer o que Ele quer com aquilo. Os porquês de você estar enfrentando isso. Ore até que Deus te mostre o propósito do seu sofrimento. Nosso sofrimento nos livra de muitas armadilhas do nosso coração enganoso. E às vezes é só isso que Ele quer. Nosso sofrimento pode ser uma grande bênção. Segunda aplicação, né? Já estou na segunda. Terceira, alegre-se nas derrotas de Deus. Perdão, irmãos. Alegre-se nas derrotas que para Deus são vitórias. Há algumas derrotas para nós que para Deus, na verdade, são vitórias. Jesus não elogia o fariseu que se gabava porque dava o dízimo de tudo que tinha, porque fazia o dever de casa, não é? Ele não elogia esse fariseu, ele elogia o publicano. O fariseu era um mestre da lei de Deus, naquela religião judaica. E o publicano era um cobrador de impostos corrupto, conhecido pela sua corruptibilidade, né? Pela sua corrupção. E esse publicano asqueroso batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. E Jesus pergunta assim para os discípulos, quem vocês acham que desceu justificado para sua casa? O mestre da lei, conhecedor profundo das leis de Deus, ou aquele que batia no peito e se humilhava, que era profundo conhecedor, mas era soberbo, ou aquele que era um asqueroso na sociedade, mas com coração humilde e quebrantado, se colocava diante de Deus. Então, o que essa parábola mostra para a gente é especificamente isso aqui. Tem certas derrotas do publicano que são, na verdade, vitórias para Deus. Tem certas humilhações que são Deus tratando com a gente. Eu li esses dias num livro uma citação do Bernardo de Claraval, foi um cara da Idade Média, pensador, e ele escreveu o seguinte: se você almeja a virtude da humildade, então não deve evitar humilhações. Se você não aceita ser humilhado, jamais alcançará a humildade. Somente o homem verdadeiramente humilde é capaz de se conter, respeitando sua própria alma, porque prefere ocultar aquilo que é, para que ninguém creia que ele é aquilo que não é. É muito perigoso para um homem ouvir outros se referirem a ele em termos generosos, ou mais generosos do que ele sabe merecer. Irmãos, fechando aqui, o que a palavra de Deus está ensinando para a gente é a importância de a gente se colocar diante de Deus e falar para o Senhor, Senhor, eu quero aprender com as minhas fraquezas, eu quero aprender com os sofrimentos, eu quero enxergar a minha dependência do Senhor, porque na verdade a gente sempre é dependente dEle, mas às vezes a gente se engana e pensa que não é. Vamos orar assim então, gente? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor querido, a gente quer te agradecer pela Tua palavra e te pedir que o Senhor venha sobre nós, sobre os nossos corações, nos ensinar, nos sensibilizar para essas verdades, Senhor. A gente falou de tantas coisas sérias, profundas do Teu Evangelho, a gente falou aqui de princípios, de valores, de discernimentos, de coisas que a gente não pode alcançar com discursos, a gente só pode alcançar sob a revelação do Teu Espírito. Por isso eu quero te pedir que o Senhor venha trazer consolo, trazer direção, trazer entendimento, trazer, Pai querido, a compreensão do alto para cada um que tem hoje enfrentado lutas na sua vida, para cada um, Pai, que tem se sentido derrotado
porque sem perceber se deixou envolver por lógicas desse mundo. Por cada um, Senhor, que está na verdadeira luta por ser um cristão verdadeiro, por viver uma vida que te agrada, e que o Senhor, Pai, faça de cada um vitorioso em sua fraqueza, vitorioso sobre o pecado, e cada vez mais dependente do Senhor para a tua glória que te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém, Pai.